E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma Red Pill. Seguinte, eu tava batendo um papo esses dias lá no trabalho com as mulheres lá, as modernetes, as conservadias, todas lá. Eu tava batendo um papo lá e surgiu o assunto de licença paternidade, porque elas estavam falando lá de um casal que ia ter filho e tal. E aí surgiu essa questão de licença paternidade. E como isso tem tempo que eu estudei isso, eu não lembrava mais o tempo certo, né? A mãe eu sei que são 120 dias, né? 4 meses. A licença maternidade. Agora a licença paternidade, eu não sei porque na minha cabeça estava gravado 8 dias. Eu falei com elas, eu acho que a licença paternidade é 8 dias e tal, mas vou até dar uma olhada para relembrar porque eu não tenho certeza, né? Aí eu entrei na internet e vi que não eram 8 dias, eram apenas 5 dias. E aí eu refresquei minha memória. E aí surgiu o assunto, né, que a mãe fica muito tempo com a licença da maternidade, o pai fica pouco tempo, que o pai não tem como aproveitar a criança quase nada e tal e tal. E nisso que eu entrei na internet e pesquisei 5 dias, saiu um link falando de licença paternidade 20 dias. Aí eu, curioso como sou, né, eu entrei no link. Eu pensei que pudesse ser algum projeto de lei e tal, para tentar melhorar um pouco a situação dos homens, né, e tal. Aí quando eu entrei nesse link, ele me jogou numa lei que dá 20 dias de licença paternidade, e quem assinou a lei foi aquela presidente, né, que estocava vento, né, não preciso falar mais nada, né, o tipinho, né. E aquela presidente que estocava vento, ela era feminista, ela não ia fazer uma lei beneficiando o homem, justamente ela ia fazer uma lei dando 20 dias de licença paternidade para os homens. Quando eu vi aquilo, eu achei estranho, eu falei, tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Porque para aquela presidente dar 20 dias de licença paternidade, ela já teria dado 2 anos de licença maternidade para as mães, né? Então, assim, tinha alguma coisa errada na história. Aí eu comecei a ler a lei e fui entendendo qual era o lance. A questão é a seguinte: se a mãe, tá, abrir as pernas para um cara e engravidar, não é que nascer a criança, independente de qualquer coisa, ela vai ter 120 dias para ficar à toa em casa, tá? Ah, mas ela está cuidando da criança, não sei o que. Dane-se, ela está em casa à toa, sem fazer nada, não vai estar trabalhando. Eu, por exemplo, conheço uma médica que está de licença maternidade, ganhando R$8.000 por mês para ficar em casa sem fazer nada, tá? E para vocês terem uma ideia. Aí, a licença paternidade, né, dos homens, é 5 dias. Se você pegar o seu órgão sexual, chegar lá na mulher, carcar ela, e daí a 9 meses nasceu um guri que está registrado no seu nome, né, você tem 5 dias de licença para curtir o seu guri. Aí essa lei fala sobre 20 dias se, tá, existe uma condição, apenas se você cursar um projeto, uma aula lá, um curso deles, chamado Programa de Paternidade Responsável. Ou seja, os pais são irresponsáveis. As mães não, as mães nascem, né, plenas de responsabilidade. Esse é o entendimento do nosso ordenamento jurídico. A mãe é responsável por natureza, ela nasce responsável, ela cospe uma criança no mundo e ela já é responsável, né? Aquelas mães que esquartejam o filho, que matam o filho, que aborta, que são, acho que são os maiores exemplos de responsabilidade das mulheres, né? Mas enfim, vamos voltar aqui ao tópico. A mãe já é responsável pela natureza, é o entendimento da nossa doutrina, da nossa legislação e tal. O homem não.
o homem, além de ser pretenso estuprador, né? Um estuprador potencial, ele é irresponsável na paternidade. Então, o homem, se ele quiser fazer direito de usufruir 20 dias de licença paternidade, ele tem que fazer um curso para se tornar um pai responsável. Ele vai ter que ganhar um diplominha lá, um certificadozinho qualquer, fazer o curso para provar que ele é um pai responsável. Aí sim ele vai ter direito a ficar 20 dias em casa para, entre aspas, curtir o filho. E o que se ensina nesse curso de paternidade responsável? Porque se o homem é o pagador, né, ele que subsidia a criança, ele que vai preso se não pagar a pensão, quem mais é responsável pela criança do que o próprio homem, né? O que você vai ensinar para um homem num curso de paternidade responsável que venha a contribuir com responsabilidade? Sabe o que vai ensinar nesse curso, gente? O cara a cuidar do filho. Cuidar do filho que eu falo é dar banho, trocar as fraldas, fazer talvez lá, com certeza, né? Talvez não, vai fazer uma mamadeira, essas coisas. Então, vamos raciocinar um pouquinho. O curso de paternidade responsável e os 20 dias de licença paternidade, eu vou botar esse paternidade entre aspas, na verdade, serve apenas para que esse homem saia do trabalho e vá para casa, trabalhar em casa, vai ser a doméstica da mulher que pariu. A mamãezinha da criança vai ficar 120 dias à toa. O homem vai ficar 20 dias em casa, trabalhando para o bem-estar da mamãe da criança. Então vai virar uma doméstica da dona patroa, que vai ficar 120 dias em casa à toa. O cara, se ele quiser ficar 20 dias em casa para curtir o filho, ele vai ter que ser um serviçal da mulher. Ele vai fazer mamadeira, vai trocar fralda, vai ninar a criança, vai acordar de madrugada, ou seja, ele vai sair do emprego dele para ir para um outro emprego, vai ficar cuidando da criança. Não é assim que as mulheres falam, que é dupla jornada? Então, é bem interessante, né? O duplo senso de entendimento das mulheres, né? Quando é elas, é dupla jornada. Quando é o homem, não, está fazendo a mesma obrigação. Então o cara vai ter que sair do trabalho dele, fazer um curso para se capacitar, para ele ser um exímio dono de casa, para ficar lá fazendo os afazeres, enquanto a mulher fica à toa. Essa a ideia dessa lei. E vocês me digam se isso não é uma sociedade misândrica, uma sociedade que coloca as mulheres no altar, né, e colocam ali no local de sacrifício os homens, para serem sacrificados em prol das mulheres, como se fossem deidades. E eu, lendo mais sobre esse assunto, eu descobri que antes da Constituição de 1988, né, que é a nossa atual Constituição Federal, antes, o homem só tinha direito a 1 dia de licença paternidade. Hoje são 5, né? Antes era 1 dia. Você fala, nossa, esse cara é terrível, o cara não tinha nem como curtir o filho. Mas peraí, a ideia não é da licença paternidade antigamente, não é o pai curtir o filho. Ele ficava 1 dia livre, para que ele pudesse ir registrar a criança no nome dele. Ou seja, ele era liberto, vamos dizer assim, do trabalho durante 1 dia, para ele ir lá no cartório, assinar o papel para assumir todas as responsabilidades inerentes daquela criança. Então ele não era o bem-estar do homem, em momento algum, que foi lapidado. Era simplesmente para ele poder assumir mais uma responsabilidade. Ele ia lá botar a criança no nome dele. Aí depois que a Constituição de 88 foi para 5 dias, e hoje ainda é 5 dias. Você só vai ter 20 dias se você fizer o cursinho de serviçal da dona patroa, né? Eles deram um nome bonitinho, Programa Paternidade Responsável. Aí vocês vejam só como é que as coisas fazem sentido. Aí eu comecei a entender por que foi justamente a presidente, estocadora de vento, que fez essa lei, né? Não é um benefício para os homens. O homem só vai ter direito de ter 20 dias se ele fizer o curso. Não tem outra história. Se não fizer, vai ficar 5 dias só e pronto, acabou. Então ele tem que ser uma babá, não apenas uma babá, uma doméstica, né? Uma babá da criança, mas doméstica da dona patroa, né? E é por isso que foi feita essa lei. Foi uma lei direcionada aos homens, que aparentemente é um benefício para os homens, mas de benefício para os homens de verdade não tem nada. É um presente, né? Mais um presentinho para as mulheres.
É isso aí, galera. Mais uma Red Pill.